Vamos reagir aqui a esse corte do Inteligência Limitada com o Renato 38. E o título fala, a thumb fala, né, se Jesus era anarco. E esse anarco já se subentende que anarcocapitalista, se tratando do 38, que para quem não conhece, é um anarcocapitalista famoso na bolha, que fala sobre Bitcoin, algumas questões religiosas. Ele é bem engraçado, tem o famoso é isso ou não é? Ele fala que é engraçadinho. Mas enfim, vamos lá que tem umas questões aqui que eu acho que são interessantes de se pontuar. Você, você é anarcocapitalista. O que você se considera Eu, anarcocapitalista? eu sigo a Jesus. Jesus é muito claro, né? Que Jesus era um anarquista? ele diz que os 10 mandamentos podem ser sintetizados em apenas 2, não é isso? É. Ama a Deus sobre todas as coisas, Deus é a realidade. Se o diabo é a mentira, Deus é a verdade, é a natureza das coisas. E tudo que você está vendo aqui foi criado por Deus, não é isso? E, além disso, amar o próximo como a si mesmo. Eu considero que a premissa básica do libertarianismo, do anarcocapitalismo, é a segunda regra é a primeira e a segunda regra que Jesus condensa os 10 mandamentos. Se você ama o próximo como a si mesmo... Isso já é um pouco problemático, porque não é exatamente assim que funciona, porque a origem do anarcocapitalismo não tem nada a ver com Bíblia, nem com os mandamentos. Isso não realmente não se verifica, principalmente com o primeiro, que é amar a Deus. Eles realmente não têm essa importância. Se você for ver o Rothbard, ele não diz sobre isso. O Hoppe também não. Eles versam sobre outras coisas, mas sim tem uma parte dos anarcocapitalistas que irão entender que os cristãos anarcocapitalistas vão entender que a única forma de ser coerente sendo ANCAP, a única forma de ser coerente sendo cristão é sendo ANCAP também. O que já também entra o porquê que eu discordo disso. Que se você for ver de verdade, acaba sendo muito cruel esse sistema em alguns pontos. Porque ele, por exemplo, vai poder defender. Só que no caso, vai entrar naquela questão de que isso é uma impossibilidade, né? Você conseguir ter latifúndios, por exemplo, sem Estado, ou grandes burgueses sem Estado, isso não vai conseguir, não vai dar para acontecer. Mas eles defendem que seja isso. Então eles não veem problema na grande acumulação de capital, nos grandes latifúndios. Eles vão ver um problema econômico, mas não um problema ético em monopólios, por exemplo, em exército industrial de reserva, esse que gera pobreza, gera fome, entre várias outras coisas. Então eu realmente acho que é muito difícil você conectar esses dois, principalmente tendo em vista com a maneira com que os anarcapitalistas agem de acordo com as pautas, né? Se você for olhar como que normalmente eles não estão se preocupando com o bem das pessoas, eles estão se preocupando em seguir aquelas leis que foram ditas por Rothbard ou por Hoppe, e eles só querem seguir essas leis, e o deus do anarcapitalismo, na real, é a escola austríaca, normalmente nesses dois, normalmente mais no Rothbard e no Hans-Hermann Hoppe, pelo menos quando eu tinha contato, quando eu era ANCAP, esses eram os dois deuses do bagulho ali, é os caras mais pica, principalmente o Hoppe, pelo menos nas vertentes que eu participava mais, né, que é o da ética hoppiana. Enfim, eu acho que isso acaba sendo um exagero. Mas, uma coisa que realmente é interessante, falando sobre Jesus histórico, né, se você for, tipo, que Jesus existiu, cara, isso aí é muito provável. Porque é difícil que tenha se criado tantas pessoas falando que viram Jesus e acreditando nesse cara e contando sobre os feitos desse cara, e, tipo, tanta gente nesse meio sem ter realmente existido alguém assim, né? Então, provavelmente que ele tenha existido sim. Só que a questão é que não, historicamente você não tem como provar que ele dizia que ele era realmente filho de Deus, que ele também era realmente Deus, como ele dizia ser. Essa é a questão que você não tem como provar de verdade. Mas dentro do que ele falou, é interessante analisar para pessoas de direita que ele foi para a época, e claro, a gente tem que tomar um cuidado para não cometer anacronismos, mas ele foi para a época um antissistêmico, uma pessoa que poderia ser enquadrada como muito esquerdista pelo seguinte: se você analisar esquerda como ir contra as instituições vigentes e direita como a favor, né? Então ele foi contra a religião da época, o governo da época, e por causa disso que ele morreu também, porque ele provocou os poderosos da sua época e aí acabou morrendo por causa disso. Então ele foi muito mais revolucionário do que conservador. Ele não chegou para dizer que deveria se manter aqueles valores que estavam sendo praticados. Ele chegou para dizer que se deveria alterar aqueles valores. Hoje você defender o que ele defende é você querer manter, porque depois foi o que foi implementado. Mas na época não era exatamente assim. Então, tipo, essas coisas não surgem como conservadoras, surgem muito mais como revolucionárias. Então por isso que também
geraram muito problema pra ele na época. Claro que ele também não tratou de questões muito profundas, e é por isso que eu também acho problemático. Eu gosto de colocar esse lado, eu gosto de colocar o lado também como que ele levantou muitos pontos sobre amor, empatia e essas coisas assim, defender os pobres, os excluídos socialmente e tudo mais, andava com essas pessoas enquanto elas eram julgadas e tudo. Então eu acho que isso é muito importante se levantar, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado porque não dá pra afirmar realmente que ele seja de qualquer vertente política. A única coisa que dá pra afirmar é, bom, pra ser coerente com esses valores de amor ao próximo, de tudo isso aí, você vai ter que admitir outras coisas. Senão você vai estar sendo incoerente. Esse é o máximo que dá pra afirmar. Então é difícil de se dizer que ele seja qualquer coisa. Justamente porque senão, né, como eu mesmo disse, porque senão vai ser um anacronismo. Essas questões, esses termos, de maneira que nós tratamos hoje, sequer existiam naquela época. Então é muito difícil fazer uma análise dessa, ser 100% preciso. Mas dizer que ele é de direita, pra mim, é muito um erro, assim, você dizer o que ele foi é ser de direita. Você poderia até dizer que hoje em dia ele seria alguma coisa mais assim, é um pouco mais aceitável. Mas ainda assim, bem diferente do que essa direita que não se importa com pessoas, sabe? Só se importa com... Nem os ANCAPs não só se importar com a ética, os conservadores só com os valores morais. As pessoas podem estar se fudendo, podem estar perdendo a vida, podem estar se matando, podem estar passando por problemas horríveis, mas é muito mais importante se manter aquela moral do que prezar pelo bem-estar das pessoas. Aí eu já acho que é meio sem coração, eu acho que é incoerente, não sei se Jesus falaria isso, mas se falasse estaria sendo incoerente, né? Porque eu não acredito que ele seja filho de Deus, eu posso dizer que ele pode ser incoerente, sim. Mas enfim. Claro que não. Inclusive tem várias passagens na Bíblia que Jesus diz pra não tocar no dinheiro de Estado, não é isso? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E que inclusive é satânica qualquer regulação ou você se meter em contratos privados, como a parábola dos trabalhadores das vinhas. O meu dinheiro não é meu. Se há alguma coisa de errado aqui, o seu olho que não é bom, não é isso que o mestre disse? Não posso eu fazer do que eu quiser com o meu dinheiro. Aí tá vendo? Ele começa a falar muita coisa que você às vezes se perde se não prestar atenção. Mas isso aí também é a mesma coisa que eu falei. Tá dando um saltinho lógico ali. Ele não falou que é satânica qualquer forma de regulação. Isso também não tem. E essa frase, dai a César o que é de César, pode ser interpretada até mesmo como uma defesa do pagamento de impostos. Então não é uma boa citação. Eu sei que tem como interpretar ela como dá o que ele merece. E aí ele não vai merecer nada se você for analisar. Mas também pra interpretar que dá o imposto que ele merece, é 2 palitos. Então não é uma boa frase pra sair citando assim. Não tem isso na Bíblia? Mas Jesus não fala pra pagar imposto e... Ele fala... Ele não falou pra pagar imposto. Ele falou, dá a César o que é de César. Então... Ele mandou procurar na boca do peixe o imposto, né? Manda procurar na boca do peixe, né? Ele mandando tocar no dinheiro estatal, não é isso? Mas e quando fala de obedecer às autoridades, o que significa autoridade? A autoridade é quando o poder encontra a legitimidade. Uma juíza feminista de um tribunal... Não é, autoridades são as pessoas que estão no poder, cara. Então são aquela velha questão, né, que sempre vai voltar aqui no canal, que é que você tem hierarquias, tem pessoas que estão em classes com privilégios econômicos e ou sociais perante outras classes. E é isso, basicamente é isso. Então, esse é o poder e a autoridade, são conceitos muito, muito juntos. Só que você também tem outro tipo de autoridade, que pode ser uma autoridade que não é uma autoridade legal, ou econômica, ou social, uma autoridade mais no sentido de que as pessoas respeitam essa pessoa, acham que é um exemplo a ser seguido. Então, tipo, por exemplo, Jesus poderia ser esse tipo de autoridade. Qualquer líder religioso, Buda, qualquer porra pode ser um cara desse. Assim como um grande filósofo pode ser uma autoridade no assunto. Mas não é o mesmo tipo de autoridade, só pra frisar, deixar bem claro que não é a mesma coisa que tá se falando. De falsas acusações de estupro é uma autoridade moral? Não sei. Um promotor militante feminista perseguindo alguém, fazendo a falsa acusação de estupro é uma autoridade moral? Então ele não é uma autoridade, não é isso? Há situações que o vagabundo lá da favela, como é a área controlada aqui, quem é que controla a área aqui em São Paulo? Aqui é o PCC, sei lá o quê. Que ele dando uma ripa na mão do talarico e do ladrão lá tem mais autoridade moral do que o juiz, não é isso? Ele controla lá. É isso. O cara analfabeto, ele sabe que ele é um vagabundo, que ele é um criminoso, ele tem, às vezes não, né? Mas algumas vezes ele tem mais noção de direito natural do que o juiz militante que aprendeu direito com Foucault, não é isso? Porque o lance do Estado é isso, o Estado tem primazia... Eu duvido que o Renato 380 tenha lido Foucault, mano. Eu duvido. O uso da força, né? Você dá pro Estado esse direito. O monopólio. A natureza. Os estados medievais.
Os estados... Roma não dizia que existia uma nova pessoa jurídica. O estandarte de Roma Olha era pra mim, que SP. você fica olhando pra É isso. câmera, eu fico olhando, não sei pra onde eu olho. Como é que chama? O estandarte de Roma. Não era, Tá. eu estou fazendo em nome de Roma. Era SPQR, não é isso? Eu estou agindo em nome do Senado do Imperador Romano e das pessoas que têm relações diretas com ele contratuais, não é isso? Exato. O Estado medieval, ele era contratual, não é isso? É. Você podia deixar de ser vassalo ou deixar de ser sucerano, não é isso ou não? É. Eu estou agindo em nome do cara com quem eu fiz um contrato, não é isso? Você aceitou? posso Cadê o deixar- contrato social? Você Não, aceitou você é quando? Isso aí tá muito errado, velho. Porque, tipo assim, você tem que entender que boa parte da população era camponesa. E aí, quando você era camponesa, você basicamente é o escravo do senhor feudal. Então, tipo, isso aí tá muito errado, tá? Não é tipo, ah, mano, tô curtindo aqui não, vou embora. Porra, eu não sei, assim, questões como é que era pra nobres. Pode ser que o nobre pudesse, o cara tá aqui... O nobre tá na Inglaterra, em, sei lá, Wessex, e o cara quer ir pra Nortúmbria, vai pra Nortúmbria. Tipo, sei lá, o cara quer ir pra França, tá ligado? Quais outros países? Sei lá, mano, um nobre norueguês vai querer ir pra Dinamarca. Foda-se, mano. Porra, é muito diferente da população que tava, por exemplo, nos feudos, cara. Essa população vai ser extremamente diferente. E eu também não sei como é que vai ser a burguesia dessa época também, os comerciantes dessa época, né? Os moradores urbanos da Idade Média, se eles tinham esse livre trânsito e também de poder sair de qualquer lugar. Isso eu realmente não sei. Mas a questão também é que não é tão simples assim. Porque tecnicamente você também pode fazer isso hoje em dia. Você vai ter alguns problemas, lógico, pra entrar nos países, você vai ter alguns problemas. Mas na real mesmo é que você pode. Tipo assim, tem alguns países que são mais fáceis de você conseguir isso. O problema, por que todo mundo só não sai do Brasil, por exemplo? Ou por que todo mundo não tenta sair do Brasil? É porque muitas vezes você não tem capacidade material de realizar essa ação, cara. Você não vai conseguir, você pode querer, mas você não vai conseguir. Porque várias questões econômicas, você não vai ter como se deslocar até lá, você não vai ter como se manter, você vai ter a barreira linguística, você vai ter a barreira cultural. Isso hoje em dia, que nós temos a internet, nós temos o inglês como uma língua meio que universal, então, tipo, se você manjar do inglês, você basicamente consegue viajar pra toda a Europa, por exemplo. E pra América do Norte também, né, que os dois falam inglês. Então você já tem uma ampla gama de países pra você viajar se você souber inglês. Imagina na Idade Média, velho. Como é que você precisava de um tradutor, mano? Não é... Isso é muito foda. A gente tem que combater esse saudosismo da Idade Média, tá? Tem que combater, porque não é legal essas porra. Tem uns pontos da Idade Média que você pode falar que são legais, mas vão ser sempre mais ligados ao povo e nunca à elite, cara. A elite é a mesma coisa, ela só muda de época, aprimorou a tecnologia e é isso. A elite é elite. Vamos vangloriar o Estado medieval e justificar ele porque ele dizia que você podia sair. Se você fosse, sei lá, um nobre ou um burguês, né? Que naquela época não era o mesmo tipo de burguês que hoje, também isso vai deixar claro. Mas enfim. Você é obrigado a Pois é. aceitar. O monopólio da violência. Eu compro uma casa e todo ano eu tenho que pagar de Pois é. novo um imposto por eu ter essa casa. Pois é, do mesmo Mesma jeito. coisa do carro. Que Jesus não veio revogar nenhuma lei. Jesus veio revogar a lei? Não. Eles perguntaram expressamente, É. você veio revogar a lei de Moisés? O que é que ele Não. disse? Eu vim... Ah, isso me pegou. Aperfeiçoar a lei. Nem um tio, nem uma vírgula. Nem um tio, nem uma vírgula. É isso mesmo, Lê? Será? Você lembra essa trecho? Nem um tio, nem uma vírgula será modificado da lei até o fim dos tempos. Eu não vim revogar a lei, eu vim aperfeiçoar a lei. Você prefere entregar a Deus um anel de pele do seu pênis ou se batizar? Melhorou ou não melhorou pra gente? Melhorou. Eu prefiro dar um Assim, anel de ouro desse Ele aí. fala muita merda. Esse trecho tá bom se você achou. Esse trecho é mais tranquilo, né? Se você achou isso aqui. Que ele tá falando muita merda, espera pro próximo, né? Que provavelmente vai sair na real antes desse, que é o que ele falou de que mulher não pode trabalhar. Ele fala muita merda, é meio cuzão. Mas, porra, inegavelmente ele é engraçado, cara. Isso aí você não tem o que fazer. O cara mete uma dessa do nada, vai tomar no cu. Aí do que um anel de pele do meu pênis e você. Eu também. Mas os muçulmanos e os judeus continuam entregando a pele do pênis, não é isso? É melhor um contrato que você precisa ter direito a ser salvo ou chegar lá no missário e dizer que eu não sou digno que entreis em minha morada, mas uma palavra aí serei salvo. Basta se arrepender no final, bom ladrão, e acabou, não é isso? É. Não melhorou pra gente ou não? Mas não é meio utópico isso aí? Porque sem Estado, como ficaria? Viraria uma bagunça. A maioria das suas relações são reguladas pelo Estado? Não, Na sua casa, o Estado regula como você trata a sua mulher e seus filhos? Não. E se regular, você ignora, não é isso? Hoje no Brasil, é um estado de exceção ou é um estado de direito? A maior parte das situações, a lei é cumprida ou não? Não. A maior parte dos assassinatos, o vagabundo vai preso? A maior parte dos roubos,
Bom, então, esse aí ele tá falando uma questão que é realmente válida, cara. Se você analisar nas questões sociais, como que nós não precisamos de autoridade. Só tá falando de uma forma que eu acho que não é a melhor das formas, que ele tá falando do Estado. E é sempre importante deixar claro que o problema não é o Estado, o problema tá na hierarquia e na autoridade. É... Caralho, tô com a garganta ruim, mas sim, a maior parte das coisas que nós fazemos não necessitamos disso, né? Então, você vai fazendo todas as coisas assim, as suas relações pessoais, a maior parte delas você não vai precisar de autoridade pra exercê-las. E mesmo que você tenha uma autoridade, muitas vezes, você provavelmente não vai fazer parte desse grupo que é a autoridade. Você vai estar no grupo que está sendo mandado. E dentro desse grupo, que normalmente também é a maior parte, ele vai oferecer uma resistência a quem está mandando. Então você vai poder ver isso em escolas, trabalho, esse tipo de ambiente assim, que tem uma autoridade, mas você vê que quem está sendo mandado tem uma união ali, entendeu? Também, porque eles estão na mesma situação, no caso. Então tem isso também. Também tem a desunião que vai ser gerada ali e tudo mais, que pode ser causada, toda a questão de não terem a consciência de luta de classe e tudo mais. Não é tão bonitinho assim. Na prática tem mais alguns problemas que vão entrar e tudo mais. Nem todos os ambientes você vai ter essa resistência. Até porque se a gente tivesse uma resistência tão boa assim, né? A gente já estaria em vésperas de revolução, que não tá acontecendo. Então é algo bem mais simples que eu tô querendo dizer. Mas é interessante você ver como que nós não necessitamos disso. E mesmo nesses espaços que têm autoridade, elas costumam ser as que menos fazem as coisas e só atrapalham quem tá querendo fazer as coisas. Isso também é muito, muito importante se analisar. O vagabundo vai Mas preso? se não tem Estado, não fica pior. Vale a pena ser vagabundo ou honesto nesse país hoje? Vale a pena ser vagabundo. Por isso que eu fiquei puto, porra. O negócio que vocês fizeram aqui com o Brigadeiro e outro cara que disse que eu era zoófilo, como é o nome dele? Fez um vídeo dizendo que eu era defensor da zoofilia e apagou 2 dias depois. Como é o nome do cara, rapaz? Que veio aqui discutir com o Cogos. O cara não fez um vídeo dizendo que eu era defensor da zoofilia, depois o cara tirou o vídeo e tal. Nando Moura? Você não teve isso? É isso. Por isso que eu fiquei puto. Não. Os caras Mas tinham... aqui ou não? Não, o cara ele meteu falou lá um no vídeo canal lá. dele. Mas tá. os caras tinham plena razão. Outra bosta aí que ele falou é porque falar que ele é zoófilo é exagero, não precisa também. Até porque você pode cair em problemas legais fazendo isso. Mas ele basicamente disse... Caralho. Ele basicamente disse, isso é uma ideia ANCAP, que se você estuprar um animal, você não deve ser punido por isso, porque não há vítima, já que o animal ele não é um ser racional e que a punição deva vir de forma social, né? Através do physical removal do Hopper. E aí, cara, essa discussão é uma bosta mesmo, é foda. Porque se você for ver, ali o que ele tá querendo dizer é que na ética hopiana, pra você ter direitos, você tem que ser racional. Então animais não estão nessa também. Tecnicamente, fetos também não entram. O Hopper reconhece isso. Os ANCAPs no Brasil não, por algum motivo. Eles acham que um feto é racional. Mas é uma questão complexa. Ele não estava querendo dizer isso, mas honestamente eu não me importo que interpretem isso, porque... Foda-se. Mas ele não tá querendo dizer isso mesmo, ele realmente não queria dizer isso. Mas do jeito que ele disse foi estranho também. Mas enfim, ele não se ajudou na hora de falar isso. Deixaram o Cogos enrabar eles, bicho. Os caras tinham toda a razão, os caras tinham todos os argumentos e partiram pra ad hominem e deixou o Cogos enrabar os caras, bicho. Eu fiquei puto com isso ou não, hein? Nada. Porra, eu fiz um debate com o Cogos, com o comando do cara, professor Alexandre Costa. Sei. 20 dias antes, eu botei todos os argumentos. Se o cara tivesse assistido, eles tinham botado pra fuder, não é isso ou não? Olha só, Porque- cara. Você debateu com o Cogos sobre o quê? Se Bolsonaro era ou não a maior cadela do PT e o maior traidor e covarde dos últimos 500 anos. Bom, enfim, essas questões aí. O 38 é engraçado mesmo. Num react aqui, o cara começou falando de Jesus e a gente falou de uma pá de coisa, né, mano? Mas enfim, é isso aí. Se você gostou, não gostou, os likes, comentários estão aí. Se inscreve, comenta, like, já falei. E é isso, falei tudo que tinha pra falar. Até mais.